Olá e sejam bem-vindos ao Let's Get Real Estate. Hoje vamos falar de dois assuntos bastante relevantes no mundo imobiliário, o coaching e o mentoring, e como sabem, não é apenas sobre técnicas de venda ou produtividade que estes dois assuntos abordam. É sobre evolução pessoal, mudança de mindset e, acima de tudo, desbloqueio de potencial. Mas há também outro elemento essencial neste crescimento. O mentoring tem um papel fundamental. E hoje vamos falar sobre esses dois assuntos com duas pessoas que têm uma vasta experiência nessa mesma área. Comigo tem o Vítor Neves, que dispensa apresentações no mundo imobiliário sobre estas duas áreas, e também Paulo Reis, com 6 anos de imobiliário IAD, pai, e com uma vasta experiência e também paixão pelo coaching e pelo mentoring. Sejam bem-vindos vocês os dois. Nos últimos anos, como sabem, o coaching ganhou um lugar de destaque no setor imobiliário, ajudando a elevar competências, a melhorar resultados e, acima de tudo, a transformar mentalidades. E por isso mesmo, também temos o mentoring, que basicamente é um dos profissionais ensinam todos aqueles que estão a começar com base na experiência e nas suas vivências, que os ajudam também a ter um desempenho mais produtivo e mais desenvolvido. E com base nisto, então, se me permitem, Vítor, como é que descreves o papel do coaching no setor imobiliário? Bom, antes de mais eu quero agradecer o convite por esta participação. Para mim é uma honra estar com o Paulo, que é uma pessoa que eu muito estimo também, e contigo, Carlos, que nos conhecemos já há muito tempo. De facto, relativamente ao coaching e à pergunta que fazes, eu considero fundamental em qualquer área de qualquer setor. De facto, o coaching trabalha em 2 grandes momentos. O primeiro, que é o estado atual, em que a pessoa se encontra, e uma ambição que é o estado desejado que cada pessoa tem. E de facto isso é possível acontecer em qualquer área de atividade. A mediação imobiliária não é diferente dessa, de qualquer outra, e sem dúvida que os consultores, naturalmente com mais ambições, com mais desejo em chegar a um patamar mais elevado, naturalmente conseguem ter melhores resultados. O coaching pode apoiá-los nessa subida, nesse caminho, nesse processo, e de facto é aquilo com que todos se comprometem, não é? É apoiar os consultores, perceberem o seu potencial e como é que podem ultrapassar algumas barreiras para atingir os resultados que pretendem. Não podia ter dito melhor. Paulo, podes partilhar como é que o coaching e o mentoring já impactaram a tua carreira? Foi um processo que tornou-se fundamental, okay? Porque aquilo que era o meu passado, tudo aquilo que tinha a ver com a minha infância e todo o percurso pessoal e profissional levou a que fossem criadas algumas crenças e algumas barreiras. Foi o coaching que me ajudou a descobrir e a encontrar saídas daquilo que me era apresentado. E face a essas barreiras e face a essas dificuldades, foi no coaching que eu aprendi a como contorná-las e como ultrapassá-las. Muito bem. Vítor, acreditas que esta ferramenta tem mesmo um impacto profundo e complementar em todos aqueles que optam por segui-la? Sim. O coach, que é a pessoa que dirige uma sessão de coaching, quando está perante uma pessoa que precisa de ajuda, o coachee, por definição, de facto é alguém que se queixa de algo, ou seja, que não está totalmente satisfeito com aquilo que alcançou ou com o seu estar no momento atual. E o coach não tem necessariamente que ser da área da especialidade do seu coachee. Na verdade, o coach está preparado para conduzir as sessões de apoio com um conjunto de perguntas, que chamo-lhe as perguntas poderosas, portanto, que visam a transformação da pessoa, e que a pessoa, com o seu conhecimento dentro da sua especialidade, consegue perceber as várias vias de acesso. É onde se traçam vários caminhos, se analisam o que se pode ganhar e o que se pode perder com cada uma das decisões, e após uma sessão a pessoa sabe exatamente qual é o caminho que tem que seguir. Um profissional que de facto se sujeita aos desafios que são a atividade da mediação imobiliária e, portanto, que é uma atividade bastante desafiante, que permite ganhos elevados a quem de facto consegue ver o caminho, ou não ganhar rigorosamente nada a quem não consegue superar os desafios e as barreiras que vão surgindo. Eu considero que ter um coach é muito, muito sensato para um consultor imobiliário. O Paulo referia a momentos e, de facto, cada um dos profissionais também ousa ser pessoa. A pessoa viveu um conjunto de experiências ao longo do seu processo de vida, alguns traumas, algo que o impactou negativamente e que fê-lo, por exemplo, crer que não é capaz,
E basta existirem essas crenças limitadoras para que a pessoa não se descubra a si própria e não tenha a energia suficiente para tomar decisões. O coach é uma pessoa do bem que escuta os problemas do seu coachee, analisa várias soluções e o ajuda a decidir por uma, mas quem decide é sempre o coachee. É muito interessante isso que dizes da crença limitadora do não és capaz. E com isso faço-te a pergunta a ti, Paulo. Tens algum exemplo concreto que tenhas sentido a diferença quando enverdaste para a área do coaching e do mentoring para te ajudar? Sim, era como dizia, Carlos, aquilo que era as marcas que a vida tinha deixado, obrigavam-me a descobrir as razões das tais marcas. E tudo isso foi um desafio, porque na altura, eu estou a falar isto quando comecei a conhecer o coaching, que hoje é uma atividade banal, toda a gente fala dela, mas quando eu me refiro em 1994, quando eu comecei a querer descobrir e perceber o porquê de determinadas coisas, não havia a figura que há hoje do coaching, que tínhamos com facilidade e hoje em dia temos acesso a vários tipos de coaches por aí. Naquela altura não havia, ok? E então foi com base em leituras e procura desses... Exatamente. Que me levou a ultrapassar tudo isso. E o que é facto é que comecei a descobrir-me nessa altura. Okay? E comecei a perceber quem é que era o Paulo Reis, quais é que eram as competências que a pessoa... Competências humanas e quem é que era a essência da pessoa. E a partir daí foi um ultrapassar de barreiras que estavam bem marcadas. E chegaste aqui hoje? Sim. E olha... Passou-me há bocado, deixa-me dizer-te que é com muita alegria que cá estou, okay, a partilhar este momento convosco. Exatamente. E com o Vítor, que é uma pessoa que eu sigo com muita atenção. Tenho a felicidade de o ter como amigo, que é algo que é brilhante. E terem-me dado a oportunidade de estar aqui a falar, não sei se isto vai ter a mesma audiência que os outros anteriores. Claro que sim. Vítor, se me permites, com base na tua experiência, quais são os desafios mais comuns que tu encontras com profissionais imobiliários, por exemplo, que tenham que usar o coaching e o mentoring? Consegues dar algum exemplo? Fiquei confundido com a pergunta. Quais são os desafios? Mais comuns, aqueles desafios que tu possas encontrar com pessoas que precisam de coaching. Ou seja, quais são os desafios mais comuns que surgem aos profissionais? Exato. Antes de mais, são os desafios comuns a qualquer outra pessoa. São pessoas que estão envolvidas num núcleo familiar, muitas vezes onde existe a toxicidade dos elementos que o rodeiam e, por exemplo, se nós temos um consultor ou uma consultora cujo marido ou a esposa não acredita na profissão ou não acredita numa profissão liberal em que a pessoa ousa ganhar o que merece, na verdade aí já temos um problema, porque essa pessoa vem desnutrida do seio familiar. Quando deveria ser justamente o contrário. As pessoas desgastam a sua energia no dia-a-dia, a relacionarem-se com clientes, com proprietários, que muitas vezes não querem confiar o seu imóvel a um consultor porque consideram que eles próprios fazem as mesmas coisas do consultor imobiliário. Portanto, existe um desconhecimento, de certa forma, do que é que consiste esta profissão. Em vez destas pessoas chegarem a casa e alimentarem-se, equilibrarem a sua energia, acredito eu que em muitos casos desgastam. Não é? Quando falamos em programação neurolinguística, para mim isto está no primeiro nível neurológico, que é o mundo exterior, que é o envolvente. E digo muitas vezes nos meus cursos, identifique e faça a filtragem do que está à sua volta para que isso não o contagie. Pronto. Esse é logo um desafio. Portanto, muitas das vezes em coaching é muito comum, na primeira sessão, quando se faz uma anamnese e depois se faz, por exemplo, uma análise da roda da vida, percebemos logo debilidades nessa esfera. Ou seja, uma pessoa que, por exemplo, tenha uma vida pessoal problemática não consegue estar em pleno, ou é muito difícil, estar em pleno no campo profissional, porque as várias áreas da vida influenciam-se umas às outras. Tal como ao contrário também se verifica, não é? Bom, então, a partir daí, depois eu creio que um segundo desafio que as pessoas possam encontrar é a sorte ou o azar da marca em que ingressam. Eu não vou falar de nenhuma em particular, nem elogiar nenhuma, apesar de eu estar numa delas, mas, em minha opinião pessoal, existe uma grande lacuna de profissionalização do setor. O que acontece é que muitas pessoas, por qualquer situação da vida, acabam por experimentar esta atividade. E quando uma pessoa vem incompleta, não vem total, vem experimentar algo, a probabilidade de correr menos bem já é grande.
porque não vem com os 2 pés. A empresa, por sua vez, não tem condições de lhe dar formação à séria. E quando eu falo de formação, não é ensinar a vender casas, é formação à séria. Mas eu não quero debater muito isso aqui, que já chega o que eu já falei em vários outros sítios. Portanto, mas sem dúvida nenhuma que eu considero que um consultor imobiliário não pode ser apenas o indivíduo capaz de pôr uma chave dentro da porta e rodar à esquerda. Portanto, sem dúvida nenhuma, que tem que ser alguém que aconselha o seu cliente, que não o deixa cometer erros, não o permite precipitar-se numa baixa de preço porque está aflito, é alguém que consegue contextualizar todas as variáveis e ajudar o seu cliente no seu todo. Por exemplo, eu não compreendo que um consultor imobiliário não aconselhe o seu cliente de forma justa em matéria de fiscalidade. Não permito também que um consultor imobiliário faça um negócio jurídico, um ato jurídico, ou acompanhe de um cliente sem saber exatamente o que poderia ter clausulado ou pedido ao advogado que introduzisse uma cláusula que protegesse determinada situação. E, portanto, acredito eu que há muitos bem formados e muitos outros mal formados. Portanto, o segundo desafio é logo esse. É a pessoa entrar numa área de negócio que é complexa, multidisciplinar, abraça muitas áreas e as pessoas não sabem. Eu tenho a certeza do que estou a dizer, não estou na dúvida. Eu não poderia estar mais de acordo contigo, porque isto sim está combinado, isto combinado não funcionava tão bem. Porque tocaste num ponto muito interessante quando eu comecei há muitos anos como consultor imobiliário, que era o meu seio familiar, que as pessoas não acreditavam no que eu ia fazer. Certo. E foi muito difícil para mim ultrapassar isso. E depois aquilo que estás a dizer para mim, principalmente a área que eu tenho na IAD, que é o coaching e o training, é fundamental. Certo. A formação do consultor imobiliário dita para mim os primeiros passos que ele vai ter e o que é que ele se vai tornar. Certo. Portanto, não podia estar mais de acordo contigo. Paulo, agora passando um bocadinho para ti. Que conselhos é que tu darias a todos aqueles que ainda não experimentaram o coaching que estão nesta área? Eu não sei se dou mais do que um ou resumo tudo a um único, ok? É começar já, ok? Porque todos nós temos as nossas vidas, temos, como dizia o Vítor, temos o seio familiar que às vezes é desafiante e muitas vezes é por intermédio dessa figura do coach que nos vai pelo menos fazer com que nós saibamos questionarmos a nós próprios. A forma de enfrentarmos questões do foro familiar ou mesmo do foro profissional, temos ali alguém que, mesmo que não tenha uma voz ativa permanente na nossa vida, portanto não é um psicólogo, mas é seguramente alguém que nos ensina a pôr em causa as situações que nos deparam. E dá ferramentas. E a partir daí, a única recomendação que posso dizer é ter alguém, porque é começando, há vários, depois há aquela questão que é também o perfil do coach, se nos toca ou não toca, que tipo de perfil é que eu tenho e que tipo de perfil é que tem o meu coach para conseguirmos ali, entrar ali em sintonia e a partir daí é começar. Hoje. Vítor, se me permites, para ti quais são as ferramentas ou metodologias do coaching mais eficazes que neste momento para o imobiliário achas que são as mais pertinentes ou aquelas? Eu só gostava de concluir a pergunta anterior que não tinha acabado, que era relativamente aos desafios dos consultores. Essas duas que disse considero importantes. A terceira é a gestão do tempo. Uma vez que um consultor imobiliário é empresário em nome individual, não tem que cumprir obrigações, pôr o dedo na entrada e na saída da empresa e, portanto, muitas das vezes as pessoas tornam-se vítimas delas próprias por não terem uma gestão eficaz. É muito frequente, por exemplo, se uma criança adoece, o consultor fica em casa a apoiá-la. E as pessoas dizem, eu não vou poder ir porque o meu marido tem trabalho. Tipo como se a pessoa não tivesse. Só que quem devia ficar em casa era o marido, porque tem um ordenado de 1.000 euros e aquele consultor podia ter ganho 5 ou 10 mil se tem de trabalhar, não é? Certo. Mas isso é o meu ponto de vista. É outra grande dificuldade e um grande desafio. E diria também que é a gestão das emoções. Uma pessoa que se autoriza a ir débil que se permite ao ir débil para o trabalho, existe ali uma grande probabilidade de vir com a cabeça quase enterrada no meio dos joelhos, porque ouvem-se muitos nãos. E esta gestão das emoções é difícil por vezes aos consultores. Muitos deles não praticam os principais exercícios que lhes permitem ser top producers por um fator que se chama medo. Ou seja, um consultor não tem que ter medo. O medo é o inimigo do amor, por definição, nós sabemos, e de facto se a pessoa
quer ser bem sucedida no setor, tem que falar com outras, independentemente do nível de aceitação do outro lado. Portanto, a partir do momento que um consultor tem consciência que é educado e que vai oferecer um serviço que seria uma grande ajuda para o seu interlocutor, independentemente do nível de resposta, ele tem que o fazer. E é esta tentativa sucessiva de contactos que tem determinado KPI, portanto tem determinado nível de sucesso. Um consultor que sabe qual é o seu nível de sucesso, se quer angariar 3 imóveis, já sabe que tem que fazer, por exemplo, 80 contactos. E em 80 contactos ele ouvir 77 nãos não é fácil para qualquer pessoa, é realmente um grande desafio, por isso as pessoas precisam de ser muito nutridas no seu seio familiar. Quanto à segunda pergunta que me fizeste, relativamente às principais ferramentas, eu continuo a achar que a ferramenta mais poderosa que um coach poderá utilizar no seu coachee, sendo ele do imobiliário, é a técnica das perguntas. Porque a maioria dos consultores sabe exatamente a resposta, só não consegue fazê-la. Então, se o coach utilizar as perguntas de forma a que a resposta sábia venha da boca do seu coachee e não do coach, é muito mais fácil uma pessoa acreditar na sua voz, que ouve nos seus próprios ouvidos, do que a voz de um estranho, de alguém que vem de fora. Se me perguntares qual é que eu utilizo, esse modelo eu utilizo sempre. Utilizo muito o modelo Grow, adoro o modelo Grow, utilizo em vários contextos adaptados para as várias áreas, e a análise de roda da vida com perguntas transformadoras também, uma combinação das duas. É o que eu mais utilizo do coaching. Muito bem. Estamos aqui a falar de coaching e já agora no mentoring, como é que se estrutura uma relação eficaz entre o mentor e o mentorado? Para mim? Sim. Eu tenho muitas pessoas em mentoria. Este ano na minha academia tenho cerca de 70. A forma como eu vou para o trabalho é a forma como eu vou enquanto pai. Há pouco eu ouvi na apresentação do Paulo a história de ser pai, e eu dispenso apresentações, mas eu também sou tão pai, tão, há 22 anos, em que, de facto, eu sinto que muitas vezes nas formações eu também sou muito pai com as pessoas. Ou seja, eu gosto delas, eu não tenho facilidade em fazer mentoria com uma pessoa com quem não me identifico, ou que tem uma forma de estar diferente da minha na vida, que eu respeito imenso, mas não é a minha. Acho que essa pessoa era melhor acompanhada com outro mentor. E, portanto, quando eu vejo pessoas que estão comigo, há muita gente que chega a mim e diz: eu vi uma live sua, eu assisti a uma cena qualquer no YouTube, identifiquei-me tanto que eu tinha que vir segui-lo. Então essas pessoas podem vir para mim, porque é um modelo de linguagem, um modelo de estar na vida, uma forma de estar, que eu apregoo, e que durante um ano de aprendizagem, porque os meus programas são de um ano, eu passei muito de mim a essa pessoa. Mas sem dúvida nenhuma que a forma como eu vou ajudá-los, e digo isso às vezes em voz alta para eu próprio escutar, Carlos. Eu digo às vezes nas minhas turmas, tipo, a minha filha está no 4º ano de arquitetura. Ela, para o ano, poderá concluir o seu curso, ou no outro, depende de como lhe corre. Mas imaginando, oxalá ela tenha a saída, mas imagina, porque é o que gosta, mas imagina que não tem. Eu adoraria que a minha filha fosse consultora. E se a minha filha estiver ali sentada, o que eu digo era o que eu diria à minha própria filha, que é quem mais amo no mundo. E se eu morrer antes dela exercer, o meu sonho é que ela encontre um mentor que lhe diga o que é bom para ela, exatamente da mesma forma que eu digo aos meus. Genial. Muito bom. Paulo, falando ainda de mentoring, tiveste alguém, já sabemos que sim, que o Vítor é uma dessas pessoas, mas tiveste alguém que serviu de referência e orientação prática neste percurso de engenharia? Olha, é assim, eu sou uma mescla de várias correntes, ok? Portanto, aquilo que eu posso dizer é, a nível de mentores, eu tive alguns mentores muito na área de construção de competências humanas, porque não nas próprias competências do imobiliário, porque essas, o Vítor é uma pessoa de referência a nível nacional, e que eu já tive a felicidade de o ter num trabalho para a equipa, mas também aquilo que foram as mentorias foi de pessoas que não faziam parte do ciclo do imobiliário, ok? Portanto, a nível imobiliário, há muita matéria aí, ok? No entanto, as competências do imobiliário têm que ser acompanhadas das competências humanas. E os mentores têm competências que nós temos que procurar quem é o mentor adequado, ok? E a partir daí consegues fazer aquilo que eu referi, de mescla de competências,
em que não podes estar aqui a caminhar numa profissão de imobiliário sozinho, ok? Porque aquilo que tu, quando chegas a casa, é que tens uma família. Portanto, e nessa altura, essas competências humanas vão ter que vir ao de cima. E eu sou daqueles que acredito que vender casas não é só competências técnicas. E já agora, nestes 6 anos que tens de EAD, quais é que foram as mudanças mais impactantes neste teu crescimento? Olha, eu conheci a EAD numa procura de projetos. E eu trazia um passado profissional, já também com alguns anos no imobiliário, e aquilo que vi aqui foi um terreno muito fértil para que eu conseguisse escalar a minha atividade, passar para outro nível. Eu adoro pessoas, eu sou um apaixonado por pessoas. E aquilo que eu consegui ao longo da minha descoberta, nestes anos todos de coaching e de leituras e introspeções e desenvolvimento pessoal, foi perceber que aquilo que eu tinha de competências era poder identificar nas pessoas a vontade delas crescerem e a partir daí dar-lhes motivações para que elas acreditassem nelas próprias. Aquilo que encontrei na EAD foi isto tudo. Okay? Portanto, foi o imobiliário que se tornou uma paixão, portanto, eu não tinha nada a ver com o imobiliário, portanto, eu venho de uma área completamente técnica, nem sequer de relacionamento humano, era muito de tecnologia, e isto fez com que este processo, ao chegar à EAD, perceber, ok, isto aqui não é só ser consultor imobiliário, permite-me encontrar pessoas, permite-me trazer para a EAD, cativar pessoas a que conheçam o conceito do imobiliário, mas também percebam para onde é que isto os pode levar. Okay? E isso tem sido brilhante. Então, paramos agora. Qual é a importância do mindset e da autoconfiança e como é que o coaching e o mentoring contribuem para isso? Vítor. De facto, um consultor imobiliário tem que estar muito bem no seu próprio corpo em si para desenvolver aquilo que faz no dia-a-dia. Isto porque quando nós vamos à casa de amigos e que nos convidam a visitá-los, nós vamos à sala ou à cozinha tomar um café ou eventualmente à casa de banho, enquanto que nesta profissão, quando vamos à casa de um estranho, percorremos a casa toda e eventualmente abrimos os roupeiros para ver a profundidade. Exatamente. Sim. Portanto, a pessoa tem que estar muito bem, porque senão sente-se frágil numa invasão desta forma. De qualquer forma, eu tenho sempre esse tipo de conversas quando apoio os consultores, mas há uma ferramenta que lhes passa enquanto uma ferramenta de programação neurolinguística, que é, por exemplo, ancorar-lhes um estado de recurso. Nesses casos. E quando faço sessões de PNL, por exemplo, com eles, consigo-os conduzir a um momento do passado onde eles se sentiam totalmente confiantes, instalo a âncora, onde eles entendem, de forma a que quando vão à casa de um cliente se positivem e sintam novamente a florescer neles esse estado de recurso, de autoconfiança, de segurança, que é fundamental para o contacto com um cliente que muitas vezes vê o consultor pela primeira vez. Eu considero, se me permite a resposta um bocadinho mais além, eu considero que um consultor de sucesso é, por regra, se bem que há exceções, um consultor que bem angaria. Uma pessoa que quer ganhar muito tem que angariar muito. Uma pessoa que quer ganhar pelo menos 5.000 euros tem que angariar 10 imóveis e manter o nível dos 10 imóveis residenciais e nunca ganhará menos, garantidamente, de 5.000 euros mês. Portanto, é muito fácil chegar aí. Mas para se manter este patamar, para a pessoa se manter neste nível, tem que ter um trabalho permanente de captação de novos produtos, até porque hoje em dia eles escondem em 30 dias ou 60 dias. E, portanto, como o produto está sempre a sair, se ele não tiver capacidade de angariação, fica sem a remuneração dele. Portanto, esta gestão de competências de que a pessoa está sempre a permitir que se vendam imóveis, mas tem sempre que ir buscar novos, é uma pessoa que nunca se pode permitir de ir frágil. Ou seja, ela tem que sempre ir muito confiante. Então, por um lado, um estado de recurso do ponto de vista psicológico pode adquirir. Por outro lado, uma tomada de consciência do que já sabe. Muitas pessoas vão frágeis porque têm receio de não saber o suficiente de forma a prestar um bom serviço. E essas pessoas mais honestas, mais íntegras, não se sentem bem em ir à casa de alguém e oferecer um serviço imobiliário em troca de 5%, eventualmente, quando eu só vou mostrar a casa. Então, sem dúvida, que se nós tivermos um trabalho com essas pessoas, delas tomarem consciência do que já sabem e onde é que gostavam de chegar, o que é que lhes falta adquirir para irem buscar, é também um ingrediente que lhes permite chegar ao sucesso. É a pessoa sentir que vai à casa de alguém capaz do que faz. É o mesmo que eu pedir-me para fazer uma operação
quando eu fiz medicina geral e familiar e nunca abri ninguém. Tipo, eu vou lá, é melhor do que um pedreiro, mas é pior que um cirurgião. Portanto, basicamente, uma pessoa que sabe o que é que quer fazer já tem que ter conhecimentos de que é muito melhor do que os outros todos, já é clínico geral, e especializar-se naquilo que são os seus ingredientes de sucesso. Muito bem. Paulo. É por isso que eu gosto do Vítor. Simplifica tudo. É isto que o Vítor acabou de dizer. Esta capacidade de saber e reconhecer que somos competentes, portanto, e leva-nos aquilo que é confiança. Aquilo que a mim me parece é que um consultor imobiliário não vende casas, ok? Não é ele que, ou melhor, ele não vai vender por vender a casa, por apresentar a casa. Ele vende confiança. Aquilo que eu acho que é sempre importante no consultor imobiliário é isso, é a aquisição dessa confiança. Como o Vítor dizia bem, às vezes há pessoas que têm confiança, têm competências e não as reconhecem. Quando há um trabalho de um mentor, que normalmente é muito isso, e de um coach que alinha muitas vezes aquilo que são as dificuldades que a pessoa tem, mesmo com experiências próprias, aquilo que me enriquece a mim foi tudo o que foram as minhas vivências. A partir do momento em que a minha confiança é alta e que eu vou para uma apresentação, ou para uma angariação, ou para aquilo que for na minha atividade, se eu for confiante, tudo isso torna mais fácil para o meu cliente. Porque ele vê em mim confiança e, para além das competências técnicas que podem existir, mas se houver uma lacuna na competência técnica, se o mindset for de grande confiança, grande nível de autoconfiança, eu vou tranquilo e vou em paz. Tudo muito mais fácil, como também tudo na vida. Muito bem. Vítor, como é que vês o futuro do coaching, apesar de cada vez estar mais presente no setor imobiliário, como é que vês o futuro do coaching neste setor? Se achas que será uma prática ainda mais integrada nas empresas consoante o tempo vai passando? Eu creio que sim, Carlos. O Paulo há pouco falava em datas, é realmente verdade, tipo, há uns anos atrás não se ouvia falar disto. Verdade. Na mediação imobiliária nem sequer é matéria, isso não era tema. Lembro-me de as pessoas não darem muito valor à componente emocional do ser humano. Dava-se valor a uma componente técnica, peço desculpa, e segue. Recordo-me de há muitos anos atrás, pela primeira vez, eu fazer um curso de técnicas de vendas avançadas, em que o período da manhã era hemisfério cerebral esquerdo e o período da tarde era hemisfério cerebral direito. Até para mim isso me deu um nó, não é? Terem-me lançado esse desafio. Isso obrigou-me a fazer várias coisas de inteligência emocional. Eu apenas tinha pós-graduação de gestão de recursos humanos e comportamento organizacional, mas não era o suficiente para aquele desafio. Eu contratei uma explicadora privada, porque eu não tinha tempo de ir a aulas só para além daquela que estava a frequentar, porque eu tinha que lançar-me nesse tipo de desafios. E, de facto, nessa altura comecei a perceber que havia uma nova tendência. Ou seja, quando me lançam isso, eu pensei, na mediação imobiliária, eu ir dar um curso cujo conteúdo da manhã é um hemisfério e da tarde é o outro, se calhar nem vou ter ninguém. Lembro-me que no Porto, repeti com um intervalo de uma semana esse curso 2 vezes, porque esgotou. Quando nós começamos a perceber que todo o nosso processo de decisão, seja ele qual for, é uma decisão emocional e não racional, apenas racionalizamos as decisões emocionais, na verdade nós começamos a perceber a importância do coach em alguém que nos compreende, que compreende as nossas emoções, a gestão das nossas emoções, e quanto maior for a relação, maior cumplicidade existe e mais processo de identidade existe, foi o que o Paulo há pouco citava, e naturalmente é mais fácil, porque isto envolve outro tipo de coisas, mas no início uma pessoa segue um coach pela razão, depois é pelo carisma, porque já se acredita nele, porque tudo o que eu fiz antes que ele me ensinou funcionava. Fez sentido. Então, eu acredito que os novos empresários das novas gerações têm outro andamento, foram desenvolvidas as suas competências noutro estar, noutra sabedoria. Eu sou da geração X, não é? Portanto, temos uma forma de estar na vida. Repara, eu hoje não exerci imobiliário, exerci durante 18 anos, tinha as minhas lojas. Mas, como te disse, se a minha filha não tiver emprego, abro-lhe uma outra vez, a qualquer momento. E, portanto, ao abrir-lhe uma novamente, porque é aquilo que eu sei fazer e que nos permite viver sem fome, com algum conforto. Então, certamente o comportamento dela não é o mesmo que o meu. Eu, por exemplo, na minha academia, tenho elementos que são filhos de formandos meus, que eu dei cursos já há 20 anos, há 15 anos, e eu até me consolo de olhar para eles, porque cada vez que olho para eles lembro-me dos olhos dos pais, quando faziam cursos comigo. Necessariamente a forma de estar deles é diferente.
eles aceitam outro tipo de acompanhamento, estão muito mais receptivos, são esponjas a este tipo de aprendizagens. Posso dizer também que fui evoluindo nessa matéria e muitas vezes dou cursos, por exemplo, o ano passado, em dezembro, dei 2 cursos grandes, um em Lisboa e um no Porto, em que enchi salas só de PNL, em que as pessoas foram pensar na sua vida. Pensar o que é que lhes aconteceu durante este ano e como é que querem projetar o ano seguinte. No fundo, submeteram-se a um apoio, a uma sessão de coaching de um dia inteiro, basicamente, coletiva, não uma sessão individual, em que estão a traçar métricas, não propriamente objetivos do género vou faturar X, não é isso. É quem é que eu quero ser. Muito bem. Paulo, 6 anos de AD, claramente já ficou evidente tudo aquilo que o mentoring e o coaching fez. Como é que descreverias o impacto, em poucas palavras, que isto teve em toda a carreira que tiveste até agora? O que? O mentoring? O mentoring e o coaching, sim. Para que todos saibam. Não, é assim, foi muito trabalhar o meu ser, ok? Portanto, aquela história de aquilo que somos, e eu não sou nada apologista daquela famosa frase, nasci assim, vou morrer assim, quem quiser. Não, e apregou isso junto dos meus filhos também, ok? Portanto, eu a nível familiar sou uma ruptura na minha família, porque a minha família vem do funcionalismo público e por aí, e continuou numa das áreas da com várias família. crenças e... Exatamente, ok? E eu fui funcionário público até determinada altura da minha vida e chegou uma altura em que disse que aquilo tinha que interromper ali, porque eu olhava para o meu pai e via como é que eu ia ser daqui a 20 ou 30 anos, que era aquilo que o meu pai... Era o que estavas a fazer igual. Exatamente. Estavas a repetir o ciclo. Exatamente. Certo. O que é que quer dizer? Isto teve que ter algum suporte. Okay? Portanto, e esse suporte veio do coaching e daquilo que hoje se fala de coaching e mentoring. Na EAD, aquilo que eu tenho é todas estas ferramentas disponíveis ao meu dispor, na própria formação, que é eu poder, e eu gosto muito de formar líderes, dá-me gozo, okay? Dá-me muito gozo formar consultores imobiliários nas competências técnicas, mas dá muito mais gozo formar o ser de cada um desses consultores, e tudo isso veio com o suporte daquilo que foi o coaching e o mentoring. Okay? Portanto, tenho aqui ferramentas que me podem facultar essa tarefa, facilitar essa tarefa, e a partir daí é pôr em prática e perceber, ok, quanto mais eu precisar, mais a EAD me dá, quanto mais eu precisar, fora também vou encontrar, porque eu faço muitas formações fora, porque não basta, ok? E promovo isso, mas o que é facto... Vemos que nas redes sociais que colocas isso várias vezes. Sim, e é bom, sim. E é bom. É bom. É porque eu acredito nessa atmosfera, é nesses ambientes que eu acredito. Logo tenho que promover esses ambientes para quem está na atividade do imobiliário, mas depois que tem que complementar com mais qualquer coisa. E o trabalhar o ser, aquela fórmula que muitas vezes descobrimos via o coach que nos desafia a descobrirmos a nós próprios, que muitas vezes, como o Vítor dizia, as respostas estão neles próprios. Aprender a pôr em causa aquilo que fazemos. E a ter alguém que, dentro da equipa da EAD, me possa dizer, olha, a minha experiência é esta, experimentei isto, resultou esta, é uma de prática que podes utilizar também. Tu com esta resposta acabaste de responder a esta pergunta que eu te ia fazer, mas de qualquer forma, porque claramente todo o suporte em coaching e informação que a EAD oferece para o desenvolvimento foi fator fundamental para a tua escolha na integração, portanto, quando encontraste o modelo EAD, mas também na tua continuidade, portanto, continuas a achar que é um dos pilares fundamentais que a EAD oferece para a tua continuidade e também para a formação de todas as pessoas com quais tens a oportunidade de formar. Sim, tu repara, Carlos, os meus percursos, eu tinha muito bem definidos os meus ciclos profissionais, ok? Eu sou daqueles que, ao fim de 5 anos na mesma atividade, eu deixo de ser produtivo. Basicamente é uma rotina. Precisas de um novo desafio. Exatamente. E eu estou há 6 na EAD. E quando eu analiso isto, e eu faço periodicamente, que é perceber, ok, como é que eu estou há 6 anos na EAD e continuo e mantenho motivado para continuar a crescer. Okay? Portanto, quer dizer que o ciclo não encerrou e longe disso, mas aquilo que vejo aqui é exatamente isso. Okay? É um ambiente onde me permite continuar a crescer, continuar a descobrir as pessoas na sua essência, porque não é tal questão, não é ler cadernetas perdiais, mas é muito ler pessoas. E a partir daí, continua a paixão.
Portanto, cheguei aqui, encontrei este terreno em que me permite tudo isto, que são competências adquiridas, e continuar a evoluir nesse aspecto, é sensacional. Portanto, a continuidade está garantida. Sim, não... Estamos a aproximar então da fase final e tenho apenas aqui então um pedido para ambos. Vítor, se calhar começava por ti. Pode-nos dar uma frase de inspiração ou então uma dica prática para quem está a iniciar ou a repensar a sua carreira no imobiliário? Basicamente, um desafio que eu gosto de lançar sempre às pessoas é o que é que está a resultar visto que está no setor. O que é que está a resultar ou o que é que está a correr menos bem. Portanto, a pessoa ter a oportunidade de ter um momento de reflexão, porque eles são empresários e uma pessoa que só trabalha e não pensa nunca ganha, não é? Portanto, ganha quem pensa. O que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal. E quando, por vezes, a pessoa pensa, isto não está a resultar, eu vou ter que abandonar o barco e ir para outro sítio, eu muitas vezes penso se não tenho que continuar a ajudar aquela pessoa, porque certamente ela escavou a barreira toda, está quase ao sol, a atravessar do outro lado da montanha e desiste neste momento. E o desistir é altamente penoso. Eu acho que é penoso quase qualquer profissão onde alguém ousou apontar àquela pessoa no dia da entrevista e dizer, vou-te dar 1.000 euros ou 1.200, você merece isso. Porque de facto aí estamos perante uma remuneração de uma função e não de um capital humano. E se as pessoas acham que têm mais para dar, não se permitam que um estranho diga quanto é que elas valem. Atribuam elas próprias o seu valor. E ao atribuírem o seu valor, permitirem simultaneamente ser livres. Porque uma pessoa que ganha uma remuneração, nem que seja um bocadinho acima do rendimento mínimo, que seja 1.500 euros, a esmagadora maioria das pessoas ganha isto, ou menos. E, portanto, essas pessoas, eu costumo dizer, eu respeito muito, mas eu costumo dizer que essas pessoas não são livres nunca. Porque mesmo enquanto dormem não estão livres. Elas têm que condicionar os sonhos, têm que os amarrar. Elas não podem dizer, vou às Maldivas, porque isso é um sonho, nunca vai acontecer. Verdade. Com 1.000 euros de ordenado nunca lá irão. Elas só irão se ganharem muito. E neste setor, as pessoas podem dormir e sonhar com quem querem. E com o que querem. E se sonharem ir às Maldivas, está à distância de mais um negócio. Angariem mais um, como se não o tivessem feito e vão às Maldivas este ano. É onde eu considero que as pessoas podem transformar sonhos em objetivos. Porque a diferença entre os sonhos e os objetivos é apenas o fator tempo. Eu sonho numa coisa, era o meu sonho, mas hei de morrer sem o realizar. Era o meu sonho. O meu objetivo é ir às Maldivas no verão. É uma coisa diferente. Muito bom. É Paulo. genial sempre. Paulo, e tu? Uma frase, uma inspiração ou uma dica prática? Olha, o Vítor tira-me sempre as palavras. Para a próxima fazemos ao contrário. A questão do tempo é... Um tipo, quando chega a determinada idade, começa a olhar mais para o tempo do que propriamente para o dinheiro. E realmente torna-se fundamental na questão da organização, do tempo, dar prioridade àquilo que são os valores e os teus sentimentos. E falavas há bocado que eu era pai e eu adoro os meus filhos. E como mensagem final, aquilo que deixo é que cada um dos consultores imobiliários se construa, crie a sua própria casa. E arrume, porque muitas vezes essa é a diferença entre o abandonar e o desistir, de sair frustrado. Muitas vezes é outra dor quando se abandona, é ter que justificar tudo aquilo que foram os nossos sonhos. E eu sou desafiador de sonhos e gosto que as pessoas voltem a sonhar. Portanto, a mensagem que eu posso deixar é desafia-te, constrói-te e torna-te o melhor ser. E a partir daí, tudo vai correr bem. Excelente. Obrigado aos dois. Assim como no imobiliário, o coaching e o mentoring são, como vocês ouviram até agora, sobre construção, mas em vez de casas, construímos confiança, competências e uma visão de futuro bem mais clara. O investimento é em si mesmo, com o apoio certo, é sem sombra de dúvidas o maior ativo que vocês podem gerir. Obrigado por estarem connosco e vemos no próximo Let's Get Real Estate.